Oi, Franzinha, tudo bem? Só um minuto, gente. Preciso encerrar para entrar de novo porque estava dando um problema, mas a gente já vai prosseguir. Eu vou deixar aqui fixado o link que eu falei com vocês da premiação da SOS para vocês. Vocês podem clicar, preencher lá, que o pessoal vai entrar em contato para vocês resgatarem o prêmio de vocês. Não é sorteio, viu? É prêmio mesmo. Para todo mundo que se inscrever lá. Oi, Ana. Oi, Raquel, tudo bem? Gente, deu um problema no Instagram porque ele tá aparecendo tudo escuro pra Grazi. Mas ela me mandou mensagem que ela já tá voltando. Saudade também, Raquel. Menina do TI. Boa noite, Aê! pessoal. Muito bem. Temos som, todos me ouvem? Fala, Dani. Tô te ouvindo, Grazi. Que ótimo. Boa noite, pessoal. Estamos nós aqui, né, nos pequenos ajustes técnicos, porque afinal de contas, né, live sexta-feira à noite na pandemia, né, TI sendo TI, né? Essa é a vida do TI, né, meu povo? TI sendo TI. Boa noite a todos. Deu um probleminha, mas graças a Deus deu certo. Grazi. Eu já dei uma, Sim, isso é muito Eu bom. já dei uma introdução aqui para o pessoal, falando um pouquinho sobre o design interativo, sobre essa transformação aí digital que a gente está vivendo, que já estava vivendo, né? Mas agora triplicou, né, Grazi? Exatamente. Então eu queria que você começasse se apresentando, Grazi. A Grazi, ela foi minha professora na faculdade, ela foi minha orientadora de TCC também, né, Grazi? Coraçãozinho, né? Com a felicidade. É, de felicidade. Então, eu queria que você se apresentasse, Grazi, fazendo favor, o pessoal te conhecer melhor, antes da gente começar. Bacana. Boa noite, Anne. Boa noite a todos que estão conosco aí assistindo essa live hoje sobre evolução tecnológica em tempos de pandemia. Gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer o convite da SOS Cursos. E no contexto, em relação à profissão, eu, essa semana, né, vou fazer aquela famosa piadinha da semana do profissional de TI, que dia 19 foi aí o dia do profissional de TI, e aquele bom profissional de TI já passou por basicamente todas as áreas até se identificar com uma área que realmente gostasse. É.
E eu, durante a minha vivência profissional de quase 20 anos na área de TI, eu já passei por infraestrutura, já passei por suporte, por montagem e manutenção, desenvolvimento e tecnologias multimídia, gestão de projetos, e hoje o foco principal é a questão do desenvolvimento de software e a área educacional, que nós estamos aí já há mais de 10 anos, também passando aí por diversos níveis, né, desde o curso profissionalizante, o curso técnico, graduação, estamos aí com turmas de pós-graduação na área de gestão de projetos e também na área de sistemas de informação. Uhum, sim. Você já passou por muita coisa, né, Grazi? Acho que igual você falou, todo TI passa por isso. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu queria trabalhar com banco de dados. Você lembra, né? Aí Sim. eu queria trabalhar com banco de dados. Depois eu mudei para a área gráfica, que eu iria fazer área gráfica. Programação nunca foi muito meu forte ali, apesar que a gente, né, aprende, mas eu queria coisa gráfica. E no meu TCC você falou para eu falar sobre a questão voltada para o marketing. E hoje estou, né, no marketing, pós-graduado em marketing, por causa desse TCC que você me falou. Só um minuto. Ô, Fran, tá com eco, é o meu ou o dela? Peraí. Então, se está dando eco, vamos desligar o fone. Estão me ouvindo normal? Vamos ver se a Fran vai falar aqui. Fran falou que tá com ecozinho para ela. E aí, tudo ok? O áudio aí tá ok? Para mim tá ok. Se o pessoal falar alguma coisa aqui, a gente vai vendo. O pessoal falou que Beleza. tá assim. E aí, com isso, hoje a gente vive a transformação digital, ela está altamente interligada com a nossa vida também, né? Querendo ou não. Porque a gente vive essa transformação todo dia, em todos os segmentos, não só de mercado de trabalho, mas também nas nossas vidas, né? Na prática, na nossa vivência, celular, computador, tudo mudou. E como que a gente pode perceber essa transformação digital no nosso contexto do dia a dia? O que que você acha que, O que tipo que, assim, como que a gente pode perceber? que acontece nesse sentido, Anne? Como essa brincadeira que nós fizemos aí para dar início ao assunto, de que nós já passamos por diversas áreas em relação à área de TI, que na verdade a tecnologia da informação, que é essa sigla, né, que a maioria das pessoas conhece por TI, na verdade ela não é simplesmente TI, ela é TIC, ela é Tecnologia da Informação e Comunicação. Então, ela é uma área, na verdade, que ela é multidisciplinar. Assim como nós profissionalmente passamos por diversas áreas até nós definirmos qual a área que nós tínhamos maior aptidão, né, aquela onde a gente trabalha realmente por paixão, a tecnologia da informação hoje, e principalmente nesse contexto da pandemia, ela se tornou uma área extremamente multidisciplinar. Apesar de existirem profissionais de base, que são essencialmente tecnologia da informação, hoje, basicamente, todas as áreas estão trabalhando de forma integrada, justamente porque existe, né, um meme que circulou muito no início da pandemia, que ele perguntava o seguinte: qual foi o principal transformador dos processos de trabalho da sua empresa? Se foi o gestor, se foi o diretor ou se foi o Covid-19. Né? O Covid-19, de forma unânime, ele atirou basicamente todo tipo de empresa a uma forma de transformação obrigatória, que era o quê? Sair da falta de processo ou sair totalmente da informalidade digital para poder buscar clientes. Por quê? Com a questão do mundo inteiro, do lockdown, onde foi obrigado aí, basicamente a todas as empresas fecharem as portas, o cliente que chegava ali na sua porta, ele deixou de chegar, a renda deixou de entrar. Então, as empresas precisaram transformar os seus processos, e esse processo de base foi o quê? Foi levar essa empresa para a internet.
Mas para levar essa empresa para a internet, algumas empresas não tinham uma conta de internet, não sabiam o que que era uma conexão, não tinham uma marca definida, não sabiam o que que é uma logomarca, não tinham uma forma de fornecimento, não tinham nenhum tipo de processo administrativo, nenhum tipo de processo fiscal, mas precisavam arrecadar. E isso não é somente falando das pequenas empresas. Grandes empresas precisaram fazer transformações, empresas que fazem parte aí da nossa história de vida, que aqui o objetivo não é fazer merchandising, falar de uma empresa ou outra, mas a título de exemplo, quem nunca ouviu falar da Ricardo Eletro, quem nunca passou pela rua e viu várias lojas da Ricardo Eletro abertas, mas eram sempre lojas físicas. Como ele já acumulava históricos de problema de gestão, com a questão da pandemia, eles não estavam adaptados tecnologicamente, não conseguiram manter o cliente, fecharam todas as lojas e causou ali uma questão de impacto muito grande na observação da sociedade, não somente pelo desemprego das pessoas, mas porque serviu como ponto de atenção para vários níveis de logística, de pensar o seguinte: se uma loja que fez parte da história da vida de muitas pessoas fechou na pandemia, se eu não transformar os meus processos, eu vou fechar também. Então, nesse sentido, o que aconteceu? Aconteceu uma transformação de maneira geral. Com dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, do início da pandemia até julho, 135 mil novas lojas foram para a internet. Lojas que não tinham nenhum tipo de presença digital foram para a internet. Seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, seja por um site próprio, seja pelo iFood, mas foram adquirir presença digital. E com isso, o faturamento no Brasil, porque a pandemia, a maioria das pessoas só noticia coisa ruim, o faturamento no Brasil para comércio eletrônico subiu quase 10 bilhões de reais pelo mesmo período, considerando 2019. Quase 10 bilhões de faturamento. Com isso, abriram postos de trabalho em diversas áreas, não somente da infraestrutura de TI, de internet, mas ali precisou de alguém que conhecesse da área administrativa, alguém que conhecesse da área fiscal, alguém que conhecesse da área de design, alguém que conhecesse de desenvolvimento de software, de atendimento a pessoas para mapear processos, captar clientes, marketing. Então, tudo aquilo ali fez o quê? Se transformou durante esse período de pandemia. Isso é verdade. E é tão interessante que eu estava comentando esses dias com o Matheus que as lojas que mais fecharam foram as lojas mais antigas daqui da cidade. E que as novas continuam super fortalecidas por causa dessa questão de rede social. Porque muitas empresas que são mais antigas no mercado, elas se conformaram com aquela questão de eu sempre consigo meu cliente bater na porta, eu sempre tenho cliente passando na rua, o cliente entra e olha um preço, o cliente entra, olha um produto e acaba levando aquele produto. Hoje a sua vitrine está na rede social, sua vitrine está no site, sua vitrine está no aplicativo, mas sua vitrine não está 100% mais nas ruas, porque hoje em dia, já muitas pessoas retornaram a sair de casa, mas muitas não. Até supermercado agora está em aplicativo. Você compra pelo aplicativo e recebe em casa. Então, se você não está com essa era mental de digitalizar tudo, você fica para trás mesmo. E o que acontece? Com esse levantamento da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, eles fizeram um mapeamento. No caso, quem quiser pesquisar mais fontes, né, fora da nossa live aí, me chama no direct, me chama que a gente vai passar essas fontes. Mas o que acontece? Eles fizeram um mapeamento de quais foram as áreas que mais cresceram na pandemia. E isso não foi um sentido de fluxo, somente a área de tecnologia cresceu. O que aumentou na pandemia com o número de vendas? Artigos esportivos, autopeças, bazar importados, bebidas, bijuteria, brinquedos, calçado, eletroeletrônicos, farmácia, livraria, móveis, supermercado e ótica. Então, o que aconteceu? Nesse nicho aí de basicamente 16 segmentos diferentes,
aconteceu essa canalização, que a pessoa pensou no seguinte: estou preso em casa, não é seguro sair, eu vou também transformar o meu processo de compra. A lei da oferta e da procura passou a ser algo interiorizado por quem antigamente estava acostumado, como você disse, a chegar na porta, né? A chegar na porta e simplesmente fazer o quê? Chegar e levar o produto que está ali a qualquer preço. Vamos tentar resolver um problema aqui, que a Raquel está falando que está dando eco, só que eu não Uhum, estou com nenhum outro áudio ligado. Vamos tentar resolver isso? Só um minutinho. Um tá. instantinho só, tá, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Eu tô. O eco aí deu uma normalizada? Pra mim não tava dando eco, acho que é devido ao fone, talvez. Vamos tentar com fone, então. Vamos ver. Porque o meu não tá dando eco. Não sei se é porque eu tô de fone, então o meu ouvir não tá com eco. Eu estava com o fone sem fio aqui, aí eu tirei o fone sem fio porque eu achei que o problema do eco era ele. Resolveu? Vamos ver o que o pessoal vai falando aqui. A Fran falou que sim. Beleza. Inclusive, Grazi, aproveitando, a Fran perguntou: qual o passo a passo para quem quer migrar para o digital? Isso é bem legal, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque o que acontece? Hoje, ainda com eco, então vamos tirar o microfone. Gente, eu não estou conseguindo identificar onde está o eco. Eu vou pedir desculpa aí para vocês nesse sentido, porque eu não tenho outro áudio ligado. Então, o que acontece? Em relação a quem quer migrar para o digital, isso hoje está acessível a qualquer pessoa. Qualquer pessoa hoje, ela pode produzir conteúdo. Tanto é que hoje em dia nunca se produziu tanto tipo de conteúdo quanto no período de pandemia. Nunca se fez tanta live, nunca se fez tanto vídeo, TikTok nunca fez tanto sucesso, tanto é que é um aplicativo que bombou. Então, existem hoje diversos tipos de ferramenta para migrar para quem está essencialmente físico para um processo digital. Só que esse processo, ele não pode ser uma simples vontade de fazer. Tá dando para ouvir entender? Obrigada aí pelo retorno, gente. Não pode ser só uma simples vontade de fazer. Por quê? Porque existe uma diferença entre produzir conteúdo e produzir conteúdo inteligente, tá? Produzir conteúdo útil. Então, a primeira dica que fica para quem deseja entrar aí para o digital é procurar avaliar o seu público-alvo. Por quê? Pegando cases de exemplo, várias e várias empresas que o que explodiu na pandemia? A alimentação explodiu na pandemia. Mas não foram todas as empresas que se adaptaram ao modelo de negócio de vender pelo iFood, por exemplo, ou outros tipos de aplicativo do mesmo porte, da mesma linha. Por quê? Porque o público-alvo deles era diferente. Muitas empresas passaram a captar mais clientes e ter um faturamento maior vendendo pelo WhatsApp, que inclusive o WhatsApp abriu aí um canal, o Instagram abriu um canal para oferta de produtos, para vendas online, do que migrar diretamente para uma plataforma de venda de alimentação que era o iFood. Então, a primeira dica: procure conhecer o seu público-alvo. Isso não é para quem quer migrar para o digital, não. Para quem quer crescer ou, no mínimo, manter o seu cliente físico, você tem que procurar conhecer o seu público-alvo. Vamos falar da realidade da nossa região. Quantos bares, quantos restaurantes, quantas empresas abrem portas aqui, mesmo antes da pandemia, que não sobrevivem ao período de um ano? Porque eles não conseguem reter o público-alvo, eles não conseguem ter ideia do que agrada ao público.
Então, nesse sentido, gente, é sempre importante você ter um foco do que é o seu público e se você não tem nenhum conhecimento da área, fazer um network. O que que é isso? Procurar profissionais da área que possam te auxiliar naquilo que você precisa fazer. Por exemplo, você quer sair do físico para ir para o digital, mas não tem nenhum conhecimento de marketing, não tem nenhum conhecimento de tecnologia, vai fazer uma parceria aí com o pessoal da SOS, que com certeza eles vão ter alunos para indicar, eles vão ter profissionais para indicar, entendeu? Vão fazer um projeto piloto, vão fazer uma forma de transformação, aonde o que, que vai acontecer ali? Vão fazer uma análise do seu negócio da melhor maneira possível e vão te indicar soluções tecnológicas que vão te aproximar do seu público. Então, isso é muito importante. Tenha uma ideia do que é o seu público e se associe a bons profissionais. Existe, tá, gente? Despesas de todos os níveis quando você quer migrar do físico para o digital. O que, que é isso? Se você tem muito dinheiro para investir, você encontra N plataformas de alto valor. Mas se você tem pouco dinheiro naquele momento e quer começar a fazer experimentações, você também vai achar profissionais e ferramentas acessíveis. Tecnologia da informação hoje está para todos os gostos e todos os bolsos, e os profissionais associados também. É verdade. E com esse consumo de itens, aproveitando isso, Grazi, com esse consumo de itens ligado à tecnologia, como que você acha que a gente pode utilizar isso a favor do Obrigada. crescimento profissional das pessoas que A querem entrar questão, nessa área tecnológica? a questão do crescimento profissional, Anne, eu avalio que essa pandemia, ela está sendo, eu costumo inclusive em conversas informais com amigos, colegas de trabalho, eu costumo dizer que essa pandemia está sendo uma oportunidade de crescimento para as pessoas em todos os sentidos. Não somente no crescimento profissional, mas no crescimento pessoal, que uma coisa está associada à outra. Por quê? Uhum. Porque hoje mudou a forma das pessoas aprenderem e de consumirem conteúdo. Antigamente, a título de exemplo, as pessoas que têm basicamente a nossa idade, conseguir estudar era uma dificuldade. Por quê? Porque eram necessários livros, dos livros era difícil o acesso, principalmente ao material técnico. Quando você tinha acesso ao material técnico, o material técnico estava desatualizado. Não existiam outras vertentes de aprendizado. Hoje em dia nós temos a possibilidade de estudar concursos semipresenciais, concursos presenciais, temos uma gama de bons professores, uma gama de boas ferramentas. Então, hoje, a forma de crescimento profissional, a pessoa só fica estagnada se ela quiser. Até na questão da comodidade para pagar um curso, para pagar uma forma de aprendizado, facilitou bastante. Antigamente, se você não tinha o dinheiro na mão, você não tinha acesso à educação. E Uhum. educação de qualidade, principalmente, era algo muito restritivo. Hoje, a educação de qualidade, a título de exemplo, a maioria das pessoas estão privadas ainda de assistir uma aula, um curso presencial. Mas olha quantos cursos bons e plataformas online e profissionais online estão aí no dia a dia procurando novas formas de levar um conteúdo de qualidade para as pessoas. Então, hoje, a dica principal que eu dou a pessoas que querem ingressar no mercado de trabalho é ter vontade. Porque se a pessoa não tiver vontade, hoje tem várias ferramentas à mão, gente. A pessoa hoje, com qualquer tipo, basicamente, de smartphone, uma pessoa que paga R$ 20 de acesso à internet por mês consegue estudar. Por quê? Justamente esse processo de transformação digital fez com que a conexão à internet se tornasse mais rápido, se tornasse mais leve. As exigências de equipamento para você ter acesso ao conteúdo se tornaram menos pesadas. O que é isso? Você não precisa ter o computador mais top de linha, o celular mais top de linha, a internet mais cara para ter acesso à informação.
Hoje está mais para ter vontade, porque 24 horas do dia você acha conteúdo. Igual hoje, se a pessoa não conseguir assistir a nossa live agora em tempo real, depois ela vai conseguir entrar e acessar a hora que ela puder estudar. Então, o que hoje eu deixo uma dica para todas as áreas profissionais? Que a pessoa tenha vontade de buscar e que ela escolha em que ela deseja se capacitar. Porque numa visão bem realista, não existe quem seja especialista em tudo. Especializar significa conhecer determinados nichos e aprender o máximo que puder a respeito deles. Se você se sente seguro numa determinada área, depois uma área que você não conhece, você vai se capacitar novamente, enquanto isso você procura boas parcerias. Por quê? Porque um profissional firme de conhecimento, ele consegue reconhecer outro profissional que lhe dá firmeza. Da mesma forma, um comerciante que está desejando migrar para um processo tecnológico que ele não conhece, mas se ele tem firmeza no negócio dele, se ele conhece o trato com as pessoas, se ele conhece as relações profissionais do mundo físico, na hora que ele vier para o mundo virtual, ele vai conseguir filtrar seus clientes e profissionais parceiros. Agora, aquela pessoa que leva tudo no oba-oba, se torna muito difícil ela conseguir fazer uma separação do que é qualidade. Aí a pessoa realmente ela vai se sentir desestimulada a crescer e a procurar inovação. Isso é verdade. A gente tem tanta ferramenta hoje em dia. Eu lembro que antigamente era internet de escada para acessar ali só final de semana, telefone ficava ocupado e a internet horrível para fazer um trabalho que o professor passou lá na segunda-feira. Hoje em dia o acesso é imediato. Quantas escolas hoje em dia nem usa mais caderno? É tablet. Você chega e você utiliza tablet. Tem muita escola que, principalmente escola tecnológica, escola de idiomas, até mesmo nós utilizamos o multimídia na nossa escola. Nossa escola é 100% multimídia, tem professor e tudo, mas é multimídia. Para mostrar o quê? Como que essa transformação digital faz diferença no estudo. E olha, nós tendo um estudo multimídia, a pessoa está em casa, consegue acompanhar o seu curso da mesma forma. Sem perder nada. Eles conseguem, é tudo na base da força de vontade. Fora curso gratuito, YouTube, que hoje em dia tem tanto material, e ainda assim as pessoas não procuram, não pesquisam. Hoje em dia os digital influencer têm entregado tanto conteúdo pra gente, de graça, sem você gastar nenhum centavo, que pode ser o início, como se diz, o pontapé para o que você quer estudar. E fazendo aquela piadinha simples, quem nunca procurou o YouTube não é aquele que atira a primeira pedra, não. É tome consciência porque você está parado no tempo, tá? Quem nunca utilizou o YouTube para procurar uma forma de crescimento, não digo profissional não, mas que seja pessoal, que nunca acessou o YouTube para procurar uma receita, para conhecer uma forma de acessar um aplicativo, quem nunca teve o interesse de consumir o conteúdo produzido por outra pessoa, infelizmente ela está se tornando uma pessoa parada no tempo. O que acontece? Essa questão de transformação digital, inclusive, ela trouxe a abertura, a aproximação de pessoas que estavam extremamente à margem do que era a evolução do mundo. Por quê? Porque antes da pandemia, pessoas como idosos, pessoas com baixo nível de escolaridade, elas se achavam, pessoas com algum tipo de necessidade especial, elas se achavam pessoas que são incapazes, elas se consideravam incapazes de utilizar, de conhecer e de aproveitar a tecnologia.
Com a questão da pandemia, que as pessoas foram praticamente arremessadas a essa nova realidade de estar preso em casa, as pessoas procuraram por si só fazer o quê? Exercitar isso que a Anne falou, a força de vontade de procurar aprender para não se sentir completamente isolado. O que é isso hoje? São avós fazendo videochamada para falar com os netos, são pessoas que às vezes nunca tiveram a oportunidade de frequentar uma escola formal, mas que aprenderam a fazer um vídeo e postar no Instagram ou em qualquer outro tipo de rede social as receitas, porque cozinham divinamente e estão ali, digamos, saboreando o prazer de ver que aquilo que eles produzem na intimidade do lar, com o conhecimento que eles têm, pode ser curtido, pode ser validado, pode ser comentado por outras pessoas. As leituras, os textos, tem pessoas que escrevem divinamente, mas que nunca acharam que poderiam produzir qualquer coisa para ser lida por outros. E tem aí textos, mensagens, memes que estão se tornando virais. Então eu volto a dizer novamente, produza, gente, com aquilo que você tiver em mãos e tiver acesso da forma mais simples na sua vida cotidiana, mas procure produzir algo de qualidade, algo que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Porque quando nós falamos de interfaces e de design interativo, de tecnologias de inclusão, nós precisamos pensar, por exemplo, que no título Brasil, nós temos quase 45 milhões de pessoas que têm algum tipo de necessidade especial para ter acesso a um conteúdo tecnológico ou a um conteúdo de locomoção ou algum tipo de conteúdo na forma de inclusão. Então, pensem, se nós já temos na faixa de 45 milhões de pessoas que o censo, que é a ferramenta oficial que o IBGE usa para fazer o levantamento dessas necessidades aí país afora, identificou, imagina a quantidade de pessoas além que nós temos que não tiveram acesso a uma educação formal, que não sabem utilizar todos os tipos de ferramenta tecnológica, que têm dificuldade com o vocabulário ou com a compreensão de algum tipo de termo. Então, sempre que você for produzir um conteúdo, gente, que seja para a sua rede social, mas que você tenha a preocupação de pensar quantas pessoas eu posso atingir com isso? Com o que eu posso melhorar a vida das pessoas a partir do conteúdo que eu estou produzindo? Com o que eu posso incentivar as pessoas a serem melhores com aquilo que eu entrego? Então, educação profissionalizante, por exemplo, o que a SOS hoje está buscando levar para os seus alunos, e não somente para os alunos, mas para as pessoas que seguem a SOS como formador de opinião, como formador educacional, eles estão buscando fazer a diferença na inclusão social das pessoas. Por quê? A título de exemplo, semana passada teve aí a live com o Matheus, aonde o Matheus falou de banco de dados, aonde o Matheus falou de armazém de informação. Isso aproximou as pessoas para entender, por exemplo, como é que você entra hoje na sua rede social e começa a receber tanta propaganda direcionada sobre as marcas que você gosta, sobre o produto que você consome, sobre a viagem que você gostaria de fazer? Porque hoje tudo que você produz, gente, leva a sua assinatura digital. Por mais que você não conheça do processo, existe, de uma forma geral, um termo técnico chamado metadado, que vai associando os seus gostos e preferências pessoais em cima de tudo aquilo que você produz na web. Um vídeo que você curte, uma foto que você disponibiliza, que você posta, uma pesquisa de compra que você faz. Então, tudo isso serve como ferramenta para profissionais dessas diversas áreas associadas à tecnologia da informação e comunicação produzir mais conteúdo. Então, por exemplo, hoje, com a forma que as pessoas consomem
vídeos no YouTube ou outras plataformas de streaming, o que aconteceu? Foi basicamente definido que as pessoas não gostam mais de ler arquivos em PDF. Eles gostam de livros e revistas interativas. Eles não gostam mais de ficar lendo textos estáticos, eles gostam de escutar audiolivros. Então, abriu novamente mais frentes de trabalho. Por quê? Até o digitador que não entende nada de programação nem desenvolvimento de software, simplesmente aquela pessoa lá, há 20 anos atrás, que fez curso de datilografia, ele hoje pode se candidatar a uma vaga para o mercado de trabalho na pandemia, porque eu estou precisando de digitador. Tá? Existem ferramentas hoje que convertem o texto digitado para o áudio. Então, você digita, automaticamente, uma pessoa que não consegue ver, ela é capaz de ouvir o que você está produzindo. Da mesma forma que uma pessoa que às vezes não entende nada de tecnologia, mas fotografa super bem, ele consegue pegar uma máquina digital hoje, fotografar qualquer tipo de item que seja da natureza a algum segmento de mercado e mandar para um design, aonde esse design vai fazer um game interativo em cima disso, vai fazer um catálogo de produtos, vai fazer um calendário, vai, às vezes, até fazer uma mala direta, que é uma coisa simples que as pessoas hoje fazem no Word ou mandam aí por WhatsApp, que seja, mas precisou de um profissional que não tinha um conhecimento aprofundado em tecnologia. Então, as frentes de trabalho hoje com a pandemia, elas estão se abrindo nessa escala de parceria, de network em diversas áreas. Então, ali, a Fran está falando o quê? Que ela é do tempo onde somente os homens entravam para a TI e hoje em dia a mulherada entrou. E isso realmente é uma verdade. Né? Isso hoje realmente é uma verdade. O mercado de trabalho na área de tecnologia da informação de uma forma geral, eu costumo brincar que ele não é um mercado de trabalho para quem é preguiçoso, porque você tem hora para entrar, tá? Tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. A ideia, na verdade, por exemplo, com a questão da pandemia, a tecnologia da informação, em vários decretos, inclusive no decreto federal de serviços de extrema utilidade, né, aqueles que não poderiam parar na pandemia, tecnologia da informação e comunicação entrou como um item indispensável. Então, com isso, as frentes de trabalho começaram a abrir num novo modelo, que é esse modelo que a gente está trabalhando aqui agora, que é o que? O home office. As pessoas não precisam mais estar fisicamente próximas para produzir, tá? O que acontece nesse sentido? As pessoas em casa, elas têm a meta para bater, que é dia tal, horário tal, aquele item precisa estar entregue com qualidade, aprovado pelo seu cliente, mas elas podem produzir de onde estiver. Então, com isso, homens, mulheres, jovens, profissionais mais velhos, tá? Estão aí produzindo e estão na TI mesmo. Gente, eu tô com um problema aqui, tá? Porque nós estamos em home office, né? Eu tô aí com a participação especial do vizinho da cachorra. Home office é home office. Essa é a vida. Grazi, aproveitando, com toda essa mentalidade, né, que a gente está falando, dessas mudanças, dessas transformações, o que o design interativo e as soluções tecnológicas inclusivas, como que elas podem ser vistas como oportunidade de parceria negocial entre profissionais de todas as áreas nesse período de pandemia, não apenas de tecnologia? Boa noite para quem está entrando aí agora, né? Obrigada aí por quem está acompanhando aí desde o início. Essa pergunta da Anne, ela é muito importante. Por quê? Porque desde o início da live, nós estamos falando aí de fortalecimento de parcerias nesse período de pandemia. E nesse fortalecimento de parcerias, essas tecnologias inclusivas, hoje os profissionais de diversas áreas precisaram
descobrir uma nova forma de atrair o seu público-alvo. A título de exemplo aí, o Ricardo de Paula, né, que acabou de entrar aí na live com a gente, ele já vem, né, do nicho de mercado, que ele é um profissional extremamente experimentado na área da música. Só que o que aconteceu? Assim como quem é do mercado aí da área de alimentação, com a pandemia tudo fechou. Então, o que eles precisaram? Eles precisaram manter o público, né? Precisaram manter o público, precisaram se aproximar do público, precisaram gerar renda. Com isso, o que aconteceu? Profissionais relacionados à área de alimentação, à área de música, começaram a fazer parcerias, né, círculos de network, aonde quem tinha um espaço para um cerimonial precisava mostrar o seu aluguel de qualquer tipo de item ali para cerimonial, para festas, para eventos, cedeu o espaço, fez uma parceria, alugou o espaço mais barato, para dar um ambiente requintado, para que as pessoas da área da música ali pudessem mostrar sua voz, mostrar o seu trabalho num local diferente. Quem trabalha com alimentação foi ali mostrar qual que era a sua cartela de produtos. Quem trabalha com tecnologia da informação foi num ambiente completamente diferente do ambiente que ele costuma trabalhar para montar uma infraestrutura tecnológica todinha de rede para fazer a internet funcionar, às vezes até no lugar remoto, para transmitir uma live. Aí, com isso, o profissional da diagramação e do design gráfico foi lá, desenvolveu logomarca para a galera que não tinha, desenvolveu manual de marcas, criou rede social, criou slogan de marketing. Então, nesse sentido, o que a tecnologia da informação fez? Os profissionais aí de publicidade, propaganda, tinha filmagem com drone, tinha aí diversas questões, depois de fotografia, sorteio, o pessoal da oratória estava ali fazendo todo tipo de apresentação. As empresas parceiras da cidade que estavam com as portas fechadas, mas não queriam ser esquecidos, estavam ali aparecendo como patrocinadores e parceiros. Então, isso, tá, gente? Essa interatividade, ela não somente em tempo real promoveu o network de diversas empresas, mas depois esses frutos também continuaram. Por quê? Essas empresas começaram a levar, por exemplo, a live que foi feita ali num determinado dia em tempo real para o portfólio delas, que é algo muito importante que toda empresa, todo profissional, independente da área, é necessário pensar e cultivar, que é um portfólio. O portfólio, na verdade, o que ele é, a grosso modo, para quem às vezes vivencia aquilo, mas não conhece o termo técnico. O portfólio é como se fosse ali um porta-retrato do seu histórico, um álbum de retratos do seu histórico de vida profissional. Então, o portfólio, gente, nós costumamos guardar somente os melhores trabalhos. E por que é importante produzir? Porque nós vamos trocando umas experiências por outras mais renomadas, mas o portfólio para nós serve justamente para o aprimoramento. O que é isso? Nós vamos tirar dali o que foi o positivo, vamos aprimorar para outras experiências, e aquilo que não foi tão positivo assim, às vezes vai nos gerar um estalo para promover um novo tipo de curso de capacitação numa determinada área que eu precisava e que eu não tenho, uma nova parceria numa determinada área. É uma questão mesmo de estar sempre avaliando aquela matriz de forças, né, que nós sempre temos e daquilo que são as necessidades de melhoria. Então, o design interativo hoje, quantas pessoas saíram da informalidade para ter, por exemplo, um portal de vendas rentável dentro do próprio Instagram? Antigamente, o que acontecia? Para a pessoa ou para uma determinada empresa mostrar que ele era, digamos assim, tecnologicamente confiável, era necessário que as pessoas tivessem um site. Mas é um site que era totalmente estático, nada interativo.
Hoje em dia as pessoas mostram a credibilidade delas profissionalmente ou como network, como parceria profissional, através da timeline das suas redes sociais e o grupo de seguidores e parceiros que eles têm. E as pessoas confundem muito o que é um seguidor fidelizado e um seguidor comprado. Um seguidor fidelizado é aquele, tá, gente, que aprendeu a confiar no trabalho da empresa, seja ele uma empresa informal, seja ele uma empresa com anos de liderança em mercado, que são chamadas as empresas âncora, que nós conhecemos aí no Brasil e no mundo. Tá? A credibilidade está na segurança e nos comentários que você gera em relação aos seguidores que vocês têm daquilo que você produz. Por exemplo, eu tenho amigos que trabalham aí com a questão de fotografia como nicho de mercado profissional e tenho amigos que trabalham, ou melhor, utilizam a fotografia por hobby. Esses amigos que eu conheço que trabalham a fotografia por hobby, o que eu vejo de publicações deles, de compartilhamento, de reposts, de sites especializados em viagens, sites especializados em diversos lugares de apresentação, eles são muito mais confiáveis do que muitas empresas que estão no mercado aí há anos, trabalhando com fotografia, mas que não prestam serviço de qualidade. Então, a importância, tá, gente? Hoje, dessa conquista de fatias do mercado está na credibilidade que você passa para o seu cliente. E eu volto novamente a dizer que é importante o quê? Quer fidelizar o seu cliente? Conheça os gostos do seu cliente. E tenha a coragem de escutar a opinião. Por que ter a coragem de escutar a opinião? Porque se você nunca experimentar perguntar para o seu cliente se ele gostou ou não daquele produto que você apresentou, daquela arte que você fez, daquele software que você desenvolveu, até mesmo daquela tela de protótipo do que você pretende fazer, ou até mesmo perguntar para o seu chefe o texto do e-mail que você pretende enviar, você nunca vai saber a qualidade do seu produto. Você nunca vai saber o que você pode melhorar e o que você pode aproveitar para captar mais pessoas interessadas no seu trabalho. Então, verdade. Hoje em dia, só para fazer um pequeno ponto-chave, porque as pessoas vão perguntar, quanto tempo demora para você se especializar em desenvolver itens que estão mais voltados mesmo para atender todos os nichos de mercado? Gente, especializar-se em design, por exemplo, de interfaces centradas em usuário, softwares acessíveis, até mesmo qualquer tipo de mídia digital acessível, isso, como nós estamos falando desde o início da nossa live, isso é aptidão de cada profissional. O que é isso? Cada profissional na sua área, ele pode pesquisar um grupo de ferramentas aonde ele vai estar produzindo conteúdo para o seu público-alvo de forma mais acessível, de forma mais assertiva. Mas se você quer começar desde já a saber o que você pode fazer para não perder o seu cliente para o prestador de serviço, para o concorrente ali da esquina, aquelas enquetes simples de rede social hoje, elas costumam ser bem eficazes. Quantos têm coragem de se desafiar e perguntar, gostou dessa foto? Curtiu? Né? Então, são ferramentas gratuitas que as suas redes sociais colocam ali para fins de você se desafiar. Né? Então, o que acontece nesse sentido? Você pode sim tomar a coragem de coletar opiniões para quê? Para diminuir a curva de correção daquilo que você precisa melhorar antes de você perder o seu cliente. Aquela pessoa que só produz conteúdo em diversas áreas de atuação, mesmo que seja um conteúdo particular dele, na rede social, e ele nunca se desafia a perguntar a opinião do outro,
ele não pode depois colocar a mão no queixo e perguntar por que que perdeu aquele cliente, por que que perdeu aquele seguidor, por que que ele está ficando com o produto dele encalhado no estoque e está deixando de vender. Porque se ele considera apenas a opinião dele sobre os produtos que ele comercializa e os itens que ele produz, ele está deixando de ser uma pessoa digitalmente inclusiva. Por quê? Porque ele está produzindo somente para as pessoas que pensam igual a ele. Se ele tiver a falta de sorte da maioria pensar diferente, Diferente, já o que era. ele produz está fadado a um insucesso, independente da área de atuação. Então, Isso é volto a verdade. dizer, você não tem tempo hoje para adquirir um conhecimento especializado? Procure conhecimento no tempo que você tem, quer fazer um curso que vai demorar 1 mês, 2 meses, 6 meses, 4 anos que seja. Procure se especializar, mas também procure lançar a mão das ferramentas que você tem hoje fácil para experimentação. Porque se você, no final, nós, por exemplo, que trabalhamos com educação, se no final da aula você não tiver a coragem de perguntar para o seu aluno se ele entendeu o que você está explicando, na próxima aula, você não vai ter como prosseguir com o conteúdo, você corre um risco maior ainda do aluno não ter coragem de voltar para a sala de aula. Da mesma forma que você postou alguma coisa hoje com a intenção de realizar uma venda, se você, mesmo que, não, que seja para um grupo seleto de pessoas, para uma amostragem de quem te segue, você não tiver a coragem de perguntar como foi que ele recebeu aquela sua postagem, você corre o risco de chegar amanhã e ter perdido 10% dos seus seguidores, tá? Com um produto que é um gênero perecível que vai vencer daqui uma semana que você não vai conseguir vender. É, isso é verdade. A Anne, eu Adriane vou te até pedir fala. um favor. Oi. Eu vou te pedir um favor. Eu não estou conseguindo ver as perguntas e a interação do pessoal. Se você Tá. puder fazer esse trabalho aí pra gente. Beleza, a gente já vai quase pro finalzinho também. Eu vou ler aqui o que a Adriane falou. A Adriane falou que ela tem mais referência à opinião dos clientes do que a própria mercadoria. E isso é uma verdade para mim que trabalha com marketing, por exemplo, é que a gente sempre tem que pensar como cliente, mas o cliente nunca vai ter a mesma cabeça que a gente. Igual você falou, sempre vai ter um cliente que pensa diferente. É muito mais importante a opinião. Por exemplo, eu estou vendendo esse corretivo na minha loja, mas os clientes não estão gostando. Eles preferem um corretivo de caneta. Não adianta eu ficar comprando. Pode ser o melhor produto que existe. Se o meu cliente ele não gosta, para que eu vou ter ele? E assim é com tudo, né? Com tudo que a gente tem. Então, a questão das redes sociais, por exemplo, a gente pode utilizar e deve utilizar a questão de enquetes, como você disse. A gente tem tanta coisa diferente em rede social que a gente pode utilizar para a gente conseguir captar a opinião do cliente e realmente fazer algo que está ali através do que ele vive, e não através somente do que a gente vive ou que a gente acha. E, Grazi, eu Essa queria. questão de Uhum, pode falar. modernização dos processos hoje, para vocês que estão acompanhando isso, estão pensando que a necessidade é somente de quem tem um pequeno, um médio, um micronegócio de migrar do físico para o digital, isso foi uma questão tão impactante que, na verdade, além do setor de comércio que teve que migrar extremamente para o digital, em tempo curtíssimo de tempo, para não estar fadado a fechar as portas, o Estado, tá, gente? Quando eu digo o Estado, eu estou falando da máquina de governo. A máquina de governo, ela teve que se readaptar de uma forma tão grande e tão rápida que o que acontece? A máquina de governo, ela tem a obrigação de prestar serviços sociais por força de lei que tem prazo e que tem um volume de pessoas, de empresas, de uma forma geral, que precisam ser atendidas em cima desses processos. Se fecharam as portas de atendimento físico,
ela precisou se adaptar, não é nem na velocidade da luz, não, né? É literalmente de flash, para conseguir continuar mantendo o atendimento das pessoas. Pensa no sentido do seguinte: nós estamos em tempos de pandemia, onde a saúde, o que mais se fala é que as pessoas devem permanecer em casa e sair somente para o que é essencial. Aí as pessoas, para resolver questões de saúde, começam a se acumular nas filas dos postos de saúde para pegar um resultado de exame, dos laboratórios para pegar um resultado de exame, para retirar um medicamento, para fazer algo que não seja de extrema essência para a sua saúde. O Estado, quando eu digo Estado, a máquina do governo como um todo, em todos os países, basicamente, do mundo atingidos pela pandemia, que ainda não estavam adaptados, precisaram automaticamente readaptar processos. Aí, nesse sentido dos processos, nós vamos pensar que muito se falou de decretos de calamidade pública, no Brasil mesmo se falou muito disso, decretos de calamidade pública para que os estados e municípios pudessem comprar itens de equipamentos para abastecer saúde, para abastecer educação, para abastecer alimentação. Só que isso tem um decreto, de uma forma geral, que rege o país inteiro, aonde disse o seguinte: o governo não pode liberar dinheiro para qualquer instituição ou pessoa que seja, sem que seja possível monitorar a forma com que isso foi liberado e para quem foi liberado. Aí você para pensar, por exemplo, nós não estamos falando aí de uma contextualização política partidária que seja, não. Mas nós vamos dizer como é que a necessidade de transformar um processo que é extremamente burocrático precisou ser transformado da noite para o dia. A título de exemplo, a liberação do auxílio, né? O famoso auxílio emergencial, onde não existia um sistema, não existia uma questão, não existia um sistema, não existia uma questão de processo, não existia uma forma de monitoramento. Os bancos, os principais bancos envolvidos eram conhecidos historicamente por ser burocráticos e milhões de pessoas que precisavam ser avaliadas, né, para poder ter ou não esse direito. Então, olha só, precisou ali para desenvolver um sistema onde as pessoas conseguiam se cadastrar solicitando esse auxílio emergencial. Precisou de profissionais de TI, precisou de profissionais de marketing para divulgar, precisou de profissionais de financeiro, de economia para avaliar impactos, precisou de profissionais de todas as áreas, até aquela pessoa que não sabe nada de desenvolvimento, não sabe nada de economia, não sabe nada de administração, mas que sabia fazer o básico, que é falar com a pessoa assim, olha, entra lá na loja de aplicativos do seu smartphone, baixa o software, instala, aperta a direita, aperta a esquerda, digita seu nome e vai. E clica no verde. Abriu frente de trabalho para tudo. Em todas as áreas, não importa se é governo, se é comércio, se é lá no fundo do quintal da sua casa que você começou a vender igual louco, porque você não podia mais sair para trabalhar, para vender na rua, mas a pandemia, nesse ponto, não vamos esquecer das pessoas que sofreram, estão sofrendo muito por ela, mas também transformou a forma das pessoas trabalharem de uma maneira bem mais positiva. Verdade. Eu, por exemplo, que me deslocava aí 2 horas por dia para Belo Horizonte, né? Todos os dias, trabalhar. Só para ir, estou agradecendo a Deus de estar em casa, cuidando da minha família e de mim. Não quero mais. Amém. Mas essa é a importância do TI, né? A importância de estudar a TI, da gente estar atualizado, porque nós que somos da tecnologia da informação, no momento desse é a gente que sobressai. Por isso que é tão importante a gente estar ligado nessa área tecnológica, seja qual for a área de tecnologia, todas as áreas de tecnologia são importantes, principalmente porque a tecnologia faz parte do ambiente futurístico que a gente ainda vai viver, né? Grazi, a gente está acabando com o tempo aqui. Foi tanta coisa que nem deu tempo de falar tudo que a gente queria falar, mas tudo bem. A gente vai ter outras oportunidades. Eu queria te agradecer por você ter aceitado o convite, por você compartilhar com a gente todo esse conhecimento que você tem, que a gente possa marcar outras lives, e nós te agradecemos de coração por ter aceitado e ter dividido esse tempinho seu com a gente.
Mais uma vez, agradecendo aí a presença de todos, agradecendo pelo convite, agradecendo aí, né? Sabe aquela famosa história, né? Não posso presencialmente te abraçar, mas estou aí com você hoje, né, Anny? Então, assim, muita saudade aí de todos os bons tempos, né? E a gente agradece aí a interação de todo mundo, porque tinha uma galera aí também que eu já não vi há um tempo e estava aí Tinha todo, presente na ó, live. Diego Então, Emerick, assim, Raquel, Paulo, Túlio, professor Túlio. agradecendo demais. Não deu para eu ler o nome de todo mundo aqui, porque eu estou meio limitada de tela aqui, mas assim, agradecendo de coração mesmo a presença de todo mundo, amigos aí de trabalho, amigos de faculdade, amigos aí do nosso serviço de área aí de desenvolvimento. Então, assim, agradecendo mesmo a presença de todo mundo aí e agradecendo mais uma vez o convite da SOS, tá? Obrigada, Grazi. Pessoal, a live vai ficar salva no IGTV para vocês assistirem quando quiser, tá bom? Tchauzinho. Tchau, gente. Valeu. Obrigado. Boa noite. Tchau.